Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos devocionar. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece, esposa da Sunamita. Estamos aqui realizando devocionais com base na leitura bíblica, num plano de leitura bíblica em 6 meses. Nós estamos já partindo para o fim. Nós nos encontramos no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, no capítulo 3 e 4. Hoje, amanhã, nós já iniciamos o livro de Colossenses, irmãos. Bom, cabelinho cortado, o último vídeo estava com o cabelo bem cheio, um pouco mais magro. E que Deus possa falar conosco. A você que é inscrito, meu irmão, por favor, olha, é muito importante você fazer um comentário, você deixar um joinha, porque esse vídeo se torna relevante para a plataforma e ela indica para mais pessoas. E o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, sim, bem bacana. Pessoas têm dado feedback, pessoas têm demonstrado a sua alegria em receber a palavra do Senhor. E nós não estamos aqui com demagogia, não é um trabalho voluntário, tá? Nós temos nossa profissão e que Deus possa falar mais ao seu coração, tá bom? Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, apoie, tá? Deixe seu comentário, sua curtida, se inscreva, porque isso torna o trabalho mais relevante para a plataforma e ela entrega para as pessoas, tá bom? Bom, nós estamos hoje meditando no livro, na carta de Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3 e 4, nós encerramos esse livro, porque Filipenses tem 4 capítulos, tá bom? Os dois capítulos são bem curtinhos, um tem 20, 21 versículos, o outro também tem poucos versículos, quase 20, 21 também, então dá 23 versículos, tá, o capítulo 4. Então dá pra gente tentar abordar e conversar, tá, com mais afinco, tá, mais tranquilidade. Eu sei que os vídeos eles não podem ser muito extensos, que as pessoas cansam, mas eu te convido a ficar até o final, tá bom? É rápido, a coisa é rápida. Se passar de 20 minutos, eu acho que vai ser poucos minutos a mais, tá? Mas fica conosco, fica com a gente até o final. Bom, capítulo 3 de Filipenses diz o seguinte, tem por título: exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Apóstolo Paulo já inicia esse capítulo falando o seguinte: olha, irmãos, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é a segurança para vós. O apóstolo Paulo exorta aqui os filipenses a sempre, tá? Sempre meditar nos ensinamentos. Por isso que ele fala bem assim, ó, eu não me canso de escrever as mesmas coisas para vocês. E é interessante que é muito bom nós lembrarmos, nós voltarmos sempre aos nossos valores, as coisas que nos ensinaram, coisas boas que edificam, ainda mais relacionado ao Evangelho. Porque constantemente nós vivemos uma sociedade que ela costuma realmente constantemente evoluir, crescer. Então surgem coisas novas todos os dias. E é preciso voltarmos aos alicerces das coisas que nos edificaram. Ainda mais o Evangelho. O Evangelho ele tem as suas bases. Uma das bases do Evangelho é Cristo. Cristo ressuscitado, morto na cruz do Calvário, ressuscitado, tá? E Cristo, que é a justificação do justo é pela fé em Cristo Jesus. São fundamentos esses que nós lemos que não podem ser jamais esquecidos, tá bom? E aí ele fala o seguinte, o versículo 2, olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. É interessante que nós lemos lá no livro de Gálatas sobre os cristãos judaizantes. Então, o apóstolo Paulo se refere aqui a obreiros que querem trazer algo que não existe para dentro do Evangelho, tá bom? Vou trazer dessa forma, porque hoje nós vivemos isso. Muitas pessoas querem trazer coisas que não são do Evangelho para dentro do Evangelho, tá bom? O Evangelho ele é simples, irmão. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é... é interessante, vou tocar num ponto aqui, me atrevo a tocar nesse ponto, mas polêmico, mas o Evangelho não é uma religião. Apesar que a religião, a verdadeira religião, ela é algo que liga o homem a Deus, tá? Então, a religião, ela não traz todos esses excessivos dogmas, mas sim, traz uma conduta, são valores que nós devemos observar, tá bom? Mas o Evangelho é simples, o Evangelho é Cristo. E apóstolo Paulo, ele continua no versículo 3 falando o seguinte, olha, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e não nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte, a circuncisão para os judeus era uma aliança que Deus havia feito com Abraão, em que o homem
né, com 8 anos de idade, com 8 dias de nascido, perdão, 8 anos não, com 8 dias de nascido ele tinha que, né, cortar o prepúcio, então essa é a circuncisão. E ali é uma aliança com Deus, mas a aliança nossa hoje com Deus é Cristo Jesus. Todo aquele que reconhece e aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, tem aliança com Deus. Jesus Cristo é a verdadeira religião. Ele nos liga a Deus, tá? É Jesus que nos liga a Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, tá? Então, essa nossa aliança, essa circuncisão de Deus hoje para com a humanidade. Sim, é um outro assunto, tá? Sobre a questão dos judeus, é um outro assunto. Mas para nós, Igreja do Senhor, a nossa circuncisão é Jesus Cristo. E aleluia por isso. E o final do versículo 3 fala o seguinte: e não confiamos na carne. E aqui do versículo 4 ao versículo 7, eu vou tentar resumir aqui para a gente tentar ganhar um pouco de tempo. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: ainda que eu pudesse confiar na minha carne, porque eu era judeu, né, de nascença, da tribo de Benjamim. Isso, na época, os judeus eles tinham muito orgulho de ser da tribo de Benjamim, de Judá, porque a tribo de Benjamim veio o primeiro rei de Israel, e a tribo de Judá, os reis segundo a linhagem de Davi. Falou que, olha só, segundo a lei era fariseu, um homem muito zeloso, um homem que, perseguidor da igreja, irrepreensível. Ou seja, olha que interessante, o apóstolo Paulo traz a seguinte reflexão. Ele era um homem que tinha títulos, que tinha bom prestígio, que veio de uma família nobre, um homem que, tinha reputação, tinha dinheiro, tinha fama, mas ele reputou isso tudo por perda, por amor a Cristo. Aqui o versículo 8 fala o seguinte, versículo 7. Para mim era ganho, mas reputei-o perda por Cristo. Ou seja, nada disso que o apóstolo Paulo, toda essa fama, esse prestígio, doutor fulano de tal, cara, tudo isso ele se reputou por perda, por Cristo, porque Cristo está muito acima de todas essas coisas. Versículo 8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofreu a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Apóstolo Paulo, a partir do momento que ele teve um conhecimento de Jesus, ele entendeu que todas essas coisas terrenas eram como esterco. Aleluia, para poder se aproximar de Jesus. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Ou seja, alguns confiam na carne, porque alguns confiam em si mesmo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Aleluia. Nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Jesus por isso. Que coisa linda, irmãos. É até de emocionar. Porque o Senhor, aleluia, diante da sua excelência, do conhecimento do Senhor, da aproximação com o Deus Todo-Poderoso, não tem, irmão, não tem que, o que comparar, não tem comparação. Não tem comparação. Versículo 9 fala o seguinte: seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Jesus por isso. Versículo... E aqui, irmãos, o que ele faz? Ele iniciou o capítulo falando sobre os maus obreiros, né? E depois ele vai e fala bem assim: olha, circuncisão somos nós. E nós não confiamos na carne, mesmo que pudéssemos confiar, porque nós tínhamos títulos e tal, mas eu não confio, né? Eu reputei tudo isso por perda, por amor a Cristo. E aí ele fala: olha, eu faço de tudo para se aproximar do Senhor Jesus. Versículo 13 é uma das passagens mais lindas da palavra do Senhor, que fala o seguinte: ó, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Apóstolo Paulo, ele tinha um passado, ele tinha uma história, e mesmo diante dessas coisas que ele mencionou, mesmo botando tudo a perder, ele ainda não é tudo a perder, mesmo, desconsiderando todas as coisas que ele tinha adquirido em sua vida secular. Nós temos uma distinção que às vezes falamos assim:
a vida na igreja, a vida secular, sabe? A vida fora do Senhor, da presença do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele detinha de uma história. Ele era fariseu, ele esteve na morte de Estevão, as vestes de Estevão foram lançadas aos pés do apóstolo Paulo, ele foi perseguidor da igreja até que teve um encontro com o Senhor Jesus. E mesmo diante de muitas coisas que vivenciou, ele ainda não considerava até alcançado um encontro permanente com o Senhor, né? E o que ele fazia? Ele deixava as coisas para trás. E o que ele falou? Olha, tem muitas coisas no meu passado, mas eu esqueço as coisas que ficaram no passado, coisas ruins, né? E prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós devemos fazer assim também, irmãos. Às vezes nós nos deparamos com situações que nos entristecem, às vezes nos deparamos com coisas que atrapalham a nossa caminhada, às vezes nos deparamos com coisas que nos querem tirar do caminho, que querem nos levar novamente para um caminho diverso do caminho do Senhor, mas esquecemos das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, e que nós possamos ter esse objetivo, irmãos, que é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aqui ele encerra aqui o capítulo 3, versículo 17 fala o seguinte, olha: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim ando. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo faz uma exortação para nós sermos imitadores dele, como ele é de Cristo, tá? Imitarmos, é muito interessante nós comentarmos sobre isso, por quê? Porque o homem, ele é falho, o homem, ele erra. Nós não podemos acreditar a uma perfeição ao homem, porque não há homem perfeito. Jesus, ele é o único perfeito. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso, que Jesus não te decepciona. Realmente, Jesus não te decepciona, mas o homem te decepciona. O homem, ele é falho, ele erra, mas naquilo que ele tem integridade com Jesus, que possamos sim, sabe, imitá-lo. E por isso que assim, olha, como eu sou imitador de Cristo, tem coisas que realmente o apóstolo Paulo, por mais que seja um homem, homem de Deus, tinha falhas, que é segundo a sua natureza humana pecaminosa, ao ponto que ele fala depois lá, ele fala lá em Romanos: ó miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Mas aquilo que ele imita, não é aquilo que ele imita a Cristo, naquilo que um homem de Deus imita a Cristo, nós possamos imitá-lo também. Assim como eu tenho o dever de falar, irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós devemos buscar essa perfeição em Jesus, tá, meus irmãos? Capítulo 4, encerrando esse livro maravilhoso, irmãos. Apóstolo Paulo, ele começa da seguinte forma: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estar assim firmes no Senhor. Rogo a Evode e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória em todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. 2 pontos aqui, irmãos: possamos sempre regozijar no Senhor. Às vezes nós poderemos estar passando por momentos ruins, momentos de tribulações, mas os que confiam no Senhor são como os montes do Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor, os que têm fé no Senhor, é uma fé inabalável, uma fé que não te... Por mais que você possa ter medo, mas você sabe que o Senhor entrará com providência, Ele abrirá a porta. Por isso que eu te convido, vá à casa do Senhor, ouça os testemunhos dos filhos do Senhor, dos servos do Senhor, e veja quão grandes coisas o Senhor tem feito pela vida dos seus. E o Senhor abre porta de trabalho, o Senhor livra da morte, o Senhor livra da enfermidade, o Senhor, Ele é tremendo, aleluia, e não é clichê. Por mais que hoje o evangelho tenha sido banalizado por muitos falsos profetas, como o apóstolo Paulo falou, os maus obreiros, mas o nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, ele é fiel e justo. E o nosso Deus tem poder para operar. Se você crê hoje,
ele opera na sua vida. Hoje, o Senhor Jesus opera na sua vida. Aleluia. E interessante que fala o seguinte, olha, fala o seguinte, ó, por mais se regozijar no Senhor, mas, versículo 6, não estejais inquietos, não se preocupe com coisa alguma, mas antes ore ao Senhor, busque ao Senhor, entregue as suas petições. Petições é um pedido, é uma linguagem muito usada no meio jurídico, né? Mas a petição nada mais é que um pedido, então que os seus pedidos sejam de conhecimento do Senhor. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Ah, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, mas Ele quer que você peça. Se você não pedir, não vai acontecer. O que você está esperando para pedir? Irmãos, peça. Peça ao Senhor. Entregue os seus pedidos ao Senhor. Entregue a sua angústia ao Senhor. Ele acalentará o teu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Do versículo 10 ao versículo 23 é uma das passagens mais lindas, eu vou resumir. Nós já estamos alcançando o tempo de 16 minutos. Mas o apóstolo Paulo, ele faz um agradecimento aqui aos filipenses pela oferta que havia recebido dos filipenses. E a igreja de Filipe foi uma igreja que tinha essa atenção, esse ministério, sabe? De se preocupar com o ministério de apóstolo Paulo e das demais igrejas. Isso é muito importante, irmãos, que o apóstolo Paulo ensinava que as igrejas deveriam sustentar os seus ministros, lembrando que todo obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, ele optou em não receber a oferta de muitas igrejas, e ele tinha o seu ofício, né? Ele era construtor de tendas, ele tinha o seu ofício para não ser pesado aos irmãos. Mas é muito importante que a igreja do Senhor sustente os seus ministros. Isso eu falo da vida do pastor da igreja. Pelo menos na Assembleia de Deus, claro que nós temos muitas denominações, mas aquele ministro que tem uma dedicação exclusiva à obra do Senhor, ele deve sim receber o seu salário, porque ele tem que sobreviver, irmãos. Então é dever da igreja cuidar do seu pastor. É um outro assunto, aquela questão do valor do salário, é um outro assunto, tá? Isso é outro assunto. Mas que a igreja tem que cuidar do seu ministro, tem que cuidar, tá bom? E ele fala o seguinte, olha, irmãos, eu fico muito alegre com a oferta, né, recebida por parte dos irmãos, não que eu tenha necessidade. Aí que ele começa uma das passagens mais conhecidas da palavra, muito usada entre os famosos, muito usada entre os jogadores de futebol, e eu vou ler para vocês. Fala o seguinte, olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E versículo 3, muito conhecido de muita gente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu vou explicar para os irmãos esse versículo aqui, tá? Com a máxima vênia e respeito e humildade na presença do Senhor. Mas aquilo que eu aprendi dos meus pastores eu passo para os irmãos agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é a mesma coisa que dizer eu tudo aguento, porque Jesus me fortalece, tá? Muito cuidado com isso. As pessoas acham que, pelo fato de nós termos Deus, nós somos super-homens. Não, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos homens, né? Nós estamos num corpo corruptível, tá? Um corpo muito frágil, qualquer coisinha. Então não é toda coisa que você aguenta, não, irmãos. Mas, apóstolo Paulo falando o seguinte, olha, eu estou instruído em ter fome, estou instruído também em ter abundância. Estou instruído em padecer necessidade, estou instruído também em ter abundância. Né? Mas eu tudo suporto naquilo que o Senhor me fortalece, tá? Então, muito cuidado, que eu sei que muitas pessoas acham que você vai ser o super-homem. Eu posso toda... Calma aí, segura, tá? Segura, tá? Mas tenha humildade em saber que o Senhor, aleluia, Ele nos fortalece em todas as circunstâncias. Tem crentes, tem irmãos, tem pessoas que não suportam ter muito dinheiro. Tem pessoas que não suportam ter dinheiro. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o poder, o dinheiro, às vezes, ele muda a pessoa. Tem um salmista que fala o seguinte, Senhor, não me dê pouco para que eu não venha murmurar contra o Senhor, nem muita abundância para que eu não venha me ensoberbecer.
O salmista já dizia isso. Por quê? Porque tem pessoas que não suportam ter abundância. Olha, interessante. Ah, mas a abundância é uma coisa boa, mas tem pessoas que não suportam. Se desviam do caminho do Senhor. E o que adianta você ter celeiros e celeiros, louco? Hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Então, é melhor você ter uma vida simples, mas você ter o Senhor. Porque se você tem o Senhor, você tem a maior de todas as riquezas do mundo, meu irmão. Aleluia! Aleluia! E se você hoje está passando por um momento de escassez, um momento de dificuldade, saiba que você ainda é rico, porque você tem a presença do Senhor. Se é que você tem, mas se você tiver, você tem a maior riqueza de todas as coisas. Por isso as pessoas não entendem, por isso que o apóstolo Paulo fala o seguinte, porque o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, Por quê? Porque você vai na casa de um servo do Senhor que esteja na condição de humildade hoje, tá? Hoje. Mas lá você vai encontrar paz. E você vai numa mansão de milionário, longe, afastado do Senhor, que tem muitas coisas, e aí você não encontrará paz. Tá? Muito interessante, irmãos. Já encerrando, e aqui ele fala, olha, irmão, sei ter abundância, e fala que o que ele espera das igrejas não é dádiva, mas apenas o fruto de todo o trabalho que ele havia realizado, tá bom? E por fim, irmãos, ele faz as saudações dele, encerra esse livro maravilhoso, tá? E que Deus possa falar mais ao seu coração. Fico por aqui 21 minutos. E palavra de Deus, irmãos, aquece o nosso coração, aquece a nossa alma, tá? Lembrando, irmão, curte aqui se você ficou até o final, compartilhe se você está gostando do trabalho, tá? É um trabalho. E mais que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, tá bom? Fico por aqui e que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.